Olá, bom dia! Segunda-feira, 25 de julho. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é o Volta ao Mundo em 180 segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais, produzido por Headline. Começamos o dia com notícias da guerra na Ucrânia, que entra no 6º mês de conflito. A Rússia atacou neste fim de semana uma região do porto da cidade de Odessa, no sul do país. Os mísseis russos teriam destruído armas e munições enviados aos ucranianos pelos ocidentais. O porto de Odessa é um dos maiores do país e uma das principais vias de exportação da Ucrânia. O ataque acontece horas depois do acordo assinado para a liberação dos 20 milhões de toneladas de trigo e outros grãos que estavam bloqueados na Ucrânia. Autoridades ucranianas dizem que os grãos não foram afetados pelo ataque. Enquanto isso, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, está em viagem pela África para tranquilizar os países africanos sobre a exportação justamente desses cereais. Lavrov passou pelo Egito e chegou no Congo antes de visitar Uganda e Etiópia. Grande parte dos africanos não apoiou as sanções ocidentais contra a Rússia, justamente temendo não ter acesso a produtos básicos de alimentação importados da Rússia. No campo de batalha, os ucranianos avançam e retomam vilarejos no sul do país. Algumas localidades estão inteiramente destruídas por causa dos combates contra russos. A Ucrânia se prepara para retomar a cidade de Kherson, ocupada pelos russos desde 3 de março. Nos Estados Unidos, o governo está confiante de que a varíola do macaco pode ser eliminada do país graças às vacinas e os tratamentos contra a propagação do vírus. A Organização Mundial da Saúde declarou neste fim de semana que a varíola do macaco é uma emergência de saúde pública internacional, que é o seu nível mais alto de alerta. No Canadá, o Papa Francisco iniciou sua visita. O Papa, de 85 anos, fez questão de lembrar que a viagem é uma peregrinação penitencial para reconciliar a Igreja Católica com os povos indígenas locais. Durante a viagem, o Papa Francisco pode pedir perdão aos sobreviventes indígenas de abusos cometidos em internatos católicos. Cerca de 150 mil crianças indígenas foram matriculadas entre o fim do século XIX e até os anos 1990 em 139 escolas residenciais longe de suas famílias e de suas culturas, em um processo de assimilação cultural. Muitas delas foram abusadas fisicamente e sexualmente por diretores e professores dessas escolas. Mais de 6 mil morreram por doenças, negligência e desnutrição. Nos Estados Unidos, por causa de uma onda de calor, incêndios florestais devastam a Califórnia e ameaçam as centenárias sequoias gigantes do Parque de Yosemite. O fogo também afeta a Grécia e áreas próximas de Londres, na Inglaterra. E a Tunísia vota hoje uma nova constituição. A única democracia que surgiu da Primavera Árabe tinha uma constituição liberal desde 2014. Mas o temor agora é que o novo texto abra caminho para uma ditadura no país. A oposição deve boicotar o referendo de hoje. E é isso, a gente se encontra amanhã. Um excelente dia e até mais.